Olá, pessoal. Me chamo Calma Torres Trancoso. E hoje eu vou falar um pouco sobre a resistência microbiana e mecanismos e estratégias inovadoras baseadas em compostos bioativos e nanotecnologia. Iniciando me apresentando, né, eu sou farmacêutico, mestrando em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Sergipe. Sou pós-graduando em microbiologia clínica e docência de ensino superior, pesquisador do Laboratório de Farmacotécnica e Nanotecnologia Farmacêutica, onde a gente faz pesquisa e desenvolve nanoformulações para tratar diversas patologias. Pesquisador do Laboratório de Virologia Comparada, onde a gente testa e faz pesquisas de extratos, principalmente do bioma Caatinga, frente a bactérias existentes. E também expert da Liga Acadêmica de Cosméticos e Saneantes daqui da UF. Então, iniciando, conceituando a resistência aos antimicrobianos, a gente pode conceituar como a capacidade dos micro-organismos em resistirem ou neutralizarem os mecanismos de ação dos antimicrobianos. É bem complicado quando a gente vai fazer alguma apresentação, alguma palestra nesse sentido, que a gente tende a pensar que estamos conversando com pessoas que têm um certo conhecimento sobre o assunto que está sendo abordado, né? Só que, infelizmente, no cenário da pandemia, a gente viu que é necessário falar o óbvio, né? Então, dentro da classe de fármacos dos antimicrobianos, existem classes de antimicrobianos específicos para grupos específicos de micro-organismos. Então, os antibióticos para tratar as bactérias, os antivirais para tratar os vírus, os antiparasitários para tratar os parasitos, e não devemos fazer o uso, mesmo que irracional, mesmo que tenha uma certa influência sobre ele, mas não devemos fazer esse uso off-label, né, que a gente chama, que nada mais é do que o uso que não é indicado na bula, por exemplo, não foi pesquisado sobre, como foi feito no contexto da pandemia, né, o uso de hidroxicloroquina, o uso de ivermectina, que são antiparasitários, né, que foi utilizado na perspectiva de prevenção ou até mesmo tratamento do Covid-19, só que não tem nenhum estudo que comprove até hoje que o uso de antiparasitários, como a ivermectina e a hidroxicloroquina, tem ação no tratamento ou até mesmo na prevenção do vírus, né? Então, esse uso irracional, esse uso de forma irregular, contribui para o aumento da resistência aos antimicrobianos, né? Esse é um dos principais fatores que contribui. A gente vai ver alguns fatores também mais influentes daqui para frente. Outros conceitos importantes sobre as drogas, né, dos antimicrobianos, é sobre a ação bactericida e bacteriostática. Existem alguns antimicrobianos, a gente está funilando agora a palestra para os antibióticos. Existem drogas, os antibióticos, que têm ação antibactericida, que é a ação que mata totalmente a microbiota, né, as bactérias presentes, e tem as drogas que têm ação bacteriostática, que ela inibe o metabolismo celular. Essa inibição do metabolismo é apenas um stop na reprodução, na replicação celular. Então, as bactérias não se param de se dividir, mas ela está ali presente. Eu trouxe um estudo que foi publicado em 2014, onde mostrou, ele previa que o número de mortes causadas por bactérias multiresistentes em 2050 chegaria em 10 milhões de mortes, superando assim o câncer, diabetes, que são patologias que hoje são mais preocupantes, né, que são mais divulgadas, né? Entretanto, no contexto da pandemia, como eu falei anteriormente, né, esse uso irracional de medicamentos, principalmente os antimicrobianos, né, é, contribuiu para que esse cenário de previsão para 2050 antecipasse para 2030. Então, refletindo, né, pensando nesse sentido, o comportamento da humanidade frente à pandemia sanitária acelerou, né, na perspectiva da previsão do número de mortes que estavam previstos para 2050 para 2030. Né, o uso também de muitos antibióticos, como a azitromicina, também foi muito comum esse uso irracional desses antibióticos durante a pandemia. Vale ressaltar também que a antibioticoterapia era proposta aos pacientes que tinham COVID no sentido de preservar as infecções respiratórias, né, considerando que o paciente ele estava num estado crítico.
A gente pode imaginar, né, em um cenário de UTI, o quanto é invasivo alguns processos que são realizados lá, né, como a intubação, o reposicionamento de catéter, e mesmo que tenha um ambiente controlado para fazer isso, ele é passível de oferecer infecções, né? A problematização não é essa. O problema é que a perspectiva de tratamento que saiu do âmbito clínico foi parar no âmbito social, né? E as pessoas em efeito manada, no desespero de querer se precaver de uma doença que até então era desconhecida, acabou começando a fazer uso de antibióticos, antimicrobianos no geral, de forma irregular. Essa não é a pauta da palestra e também não vou adentrar sobre isso, mas é uma coisa que já está bem elucidada na literatura, que a gente vai começar a sofrer consequências mais daqui para frente, né? Vão surgir mais casos, mais noticiários, vão ser daqui para frente vai ser comum. Inclusive, esse foi uma das conclusões também desse estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, que mostra que daqui para frente vai ser mais comum noticiários frente a casos novos, até mesmo óbitos frente a bactérias existentes, né? Eu trouxe alguns exemplos de noticiários que cada vez vai sendo mais comum, né? O noticiário da Fiocruz, da OMS, da ONU, da CNH, do governo brasileiro. Então, essas manchetes de jornais, na perspectiva, a gente pensa em ser mais comum daqui para frente. E quais são as principais causas dessas bactérias estarem mais resistentes, né? Uma principal causa que a gente elenca aqui é o uso inadequado ou excessivo dos antibióticos, né? A gente pensa sempre que esse uso excessivo seja por nós, pacientes, né? A gente pensando nessa perspectiva, mas a gente tem que pensar também que existe muito erro a nível profissional de saúde prescritor, né? Muitos deles sofrem pressão do próprio paciente para que prescrevam um antibiótico, achando que é essa patologia que a pessoa está, ou até mesmo o médico sempre passa, sem ter esse conhecimento clínico do paciente, prescreve um antibiótico e acaba contribuindo para aumento da resistência. Outra perspectiva também é do paciente, né? Os pacientes, muitas das vezes, a posologia do uso do antibiótico é de 5 a 7 dias, só que o antibiótico, muitas das vezes, no terceiro dia, ele traz essa melhora clínica, né? E os pacientes tendem a pensar que já está curado, né? Já fez o efeito, não precisa mais tomar e cessa o tratamento, né? Então, essa falta de informação, né, do uso dos antibióticos também pelos profissionais da saúde, né, tanto o farmacêutico quanto o médico, que é o prescritor, então falta essa orientação de mostrar ao paciente e orientar o paciente para não durante todo o período proposto. Outra principal causa também é as mutações e a seleção natural, né? As bactérias, ela vêm cada vez tendo mais mecanismos de resistência a esses antimicrobianos, e esses mecanismos vão se acumulando, né? Cada vez que origina mais um, vai se acumulando. E também elas transferem quando vão se dividir, né? Então, a célula-mãe, que tem aquela vastidão de mecanismos de resistência, ela vai se multiplicando e as suas células-filhas também, através de transferência vertical, elas também têm esse genoma. Então, além dela acumularem esses diversos mecanismos, elas transferem esses mecanismos também, né? Outro principal motivo também é o uso de antibióticos na agricultura e na pecuária, né? Esse é também um dos principais motivos, só que pouco falado, né, sobre esse assunto. Na pecuária, eles usam os antibióticos na perspectiva de suplementação alimentar, né? Então, eles suplementam os animais para que selecione as bactérias que produzam mais aminoácidos essenciais para ganhar peso, para elas ganharem massa muscular. Então, a indústria pecuária está pensando no ganho da massa do animal para conseguir vender mais caro, ter mais lucro em cima disso, só que acaba também contribuindo para a resistência aos antimicrobianos das bactérias. Né? Tende a pensar que talvez essas bactérias no âmbito animal não cheguem a nós, seres humanos. Só que muitas das bactérias patogênicas dos seres humanos começou através de uma desordem lá no uso animal, certo? Outra causa também é um ambiente e saneamento inadequado, também contribui
para terem mais casos excessivos, mais mecanismo contribui para o aumento da resistência aos antimicrobianos. E outra causa também é a ausência ou a demora na produção de novos medicamentos, né? A gente que é da área da farmácia, a gente entende e percebe o quão demorado é a gente conseguir colocar um medicamento lá na prateleira da farmácia, né? Tem muitos anos de pesquisa, dura em média 10 anos, muita pesquisa, muitos testes pré-clínicos, clínicos, de segurança, de eficácia, até colocar o medicamento lá na prateleira. Então, não só essa demora por causa do âmbito da pesquisa, mas também devido à burocracia, todo o protocolo que é conseguir colocar o medicamento no mercado, né? Então, eu trouxe esse gráfico que foi de um estudo que aqui na vertical ele mostra que as contribuições para a resistência aos antimicrobianos e aqui na horizontal as evidências científicas frente a esses fatores, né? E esses dois pontos que estão aqui em cima com alta evidência científica e alta contribuição para a resistência aos antimicrobianos é realmente o uso excessivo e inadequado dos antibióticos, tanto no âmbito humano quanto no animal. Então, como é que essas bactérias adquirem esses mecanismos de resistência? Existem os mecanismos que são adquiridos através naturalmente da bactéria, então mudanças intrínsecas no próprio micro-organismo, sem necessariamente uma exposição prévia frente a esses antibióticos. E elas podem também ter essa resistência bacteriana adquirida através da mutação do seu próprio gene ou aquisição de genes de outras bactérias existentes, né? A resistência natural, basicamente, é uma alteração, a mutação do seu gene, e aí, quando a bactéria vai se replicar, as suas células filhas ficam com esse genoma de resistência, né? A gente chama isso de transferência, transferência vertical, certo? A resistência adquirida pode ser por dois mecanismos. Pela a mutação, onde a bactéria tem alguma alteração no seu DNA e por isso ela expressa agora os mecanismos de resistência, ou através de uma transferência horizontal de genes, né? Então elas adquirem esses genes de resistência através ou de outros micro-organismos ou de alteração do seu DNA. Para a gente entrar, propriamente dito, nos mecanismos de resistência microbiana, a gente precisa entender os mecanismos dos antibióticos anteriormente. Então, a classe dos antibióticos, né, é vasta, existem vários antibióticos, e elas são classificadas a partir do seu mecanismo de ação, principalmente a seu alvo terapêutico, certo? Então, existem antibióticos que são inibidores do metabolismo, como as sulfonamidas, trimetopina. Existem antibióticos que inibem a síntese da parede celular, que são os famosos beta-lactâmicos, né? Como a amoxicilina, ampicilina, a vancomicina, a daptomicina, todos esses inibem a síntese da parede celular. Existem os inibidores da síntese de proteína, que são as tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos. Existem os inibidores da função ou síntese do ácido nucleico, como as quinolonas, a rifampicina. E existem também os inibidores das funções da membrana celular, que é a anfotericina B, a polimixina, que é o mais conhecido colistina. E trazendo um dado importante, a colistina é um antibiótico que a gente usa de último caso, quando aquele paciente já foi tratado com todos esses antibióticos e não foram eficazes, né? O paciente está lá em sepse, então a gente entra com a colistina, que é a polimixina, né? Só que em 2015 já foi estudado, já foi evidenciado que bactérias já contêm genoma de resistência frente à colistina, né? Então, hoje em dia, a gente tem bactérias que são resistentes a basicamente todos os antibióticos que estão disponíveis no mercado. Então, a gente está adentrando agora os principais mecanismos de resistência microbiana, né? Começando com bomba de fluxo, que é um dos principais mecanismos. Além de ser um dos principais também, ele é um dos mais estudados, mais elucidados na literatura, e basicamente é uma proteína transmembrana, mais conhecida também como porina, que são esses canais que ficam expulsando os antibióticos assim que eles adentram na célula bacteriana. Então, os antibióticos adentram a célula bacteriana para fazer
o seu efeito, né? Como eu mostrei para vocês no slide anterior, muitos antibióticos precisam adentrar a bactéria para se ligar ao seu alvo e fazer o seu efeito, né? Só que quando eles entram, se a bactéria tiver o mecanismo de resistência das bombas de fluxo, eles expulsam esses antibióticos, né? Fazendo com que esse antibiótico agora não tenha mais sua ação. Outro mecanismo também é o de degradação enzimática, né? A degradação enzimática, basicamente, é a bactéria, ela tem genes que codificam resistência de produção de enzimas. Essas enzimas, como por exemplo a beta-lactamase, elas são produzidas para degradar os antibióticos, fazendo com que eles não consigam se conectar no seu alvo, né? Que no caso da beta-lactamase se liga à proteína PBP. Antes disso, a enzima vai lá, degrada o anel beta-lactâmico, fazendo com que agora o antibiótico não se ligue ao seu alvo, né? Esse vídeo mostra o exemplo das beta-lactamases, mas existem outros exemplos. Quando a bactéria expressa esse gene, né, de produção de enzima para degradar os antibióticos, quando essa enzima é as beta-lactamases, eles acabam sendo resistentes a todos os beta-lactâmicos, né, como a penicilina, cefalosporina, ceftriaxona, carbapenêmicos, e todos esses têm em comum um anel beta-lactâmicos. Esse sim que é degradado com a proteína ou com a enzima beta-lactamase. Outro mecanismo é a alteração do alvo. É um mecanismo bem mais complexo que as bactérias expressam, da alteração do alvo. Então, fazendo um corte horizontal na bactéria, né? A gente aproximando essa membrana celular da bactéria, a gente consegue ver que existe o periplasma, né, a parte de fora, e o citoplasma, que é a parte de dentro da célula. Quando elas expressam esse mecanismo de resistência bacteriana, né, elas conseguem ser cada vez mais resistentes. Então, acima da membrana tem a parede celular, né, que é composta por peptoglicanos, que são compostas por subunidades de NAN e de NAG, que são ligados através de cadeias de aminoácidos, né? O NAN e o NAG, eles se ligam para formar cada linha dessa parede, que tem também essa cadeia de aminoácidos. Eles se ligam através de um processo chamado de transpeptidação, e existe a proteína chamada PBP, que faz o processo de transpeptidação. Essa transpeptidação nada mais é do que o ligamento das cadeias de aminoácidos. Essas cadeias de aminoácidos agora ligadas fazem com que a parede celular fique mais estruturada, dando rigidez para a parede e estrutura para a bactéria. No mecanismo dos beta-lactâmicos, quando eles adentram a célula bacteriana, eles se ligam a essas PBPs, impedindo que elas se liguem às cadeias de aminoácidos. Se as cadeias de aminoácidos não estiverem interligadas, deixando a parede celular bem rígida, acaba que a bactéria sofre pressão osmótica do meio e elas lisam, elas morrem, as bactérias. Esse é o mecanismo dos beta-lactâmicos. Quando as bactérias expressam o mecanismo de resistência microbiana, que é, nesse caso, a alteração do alvo, ela começa a produzir a proteína PBP agora com uma mudança estrutural, né? Por exemplo, nesse vídeo ele traz uma mudança na conformação da proteína PBP. Essa alteração faz com que agora os beta-lactâmicos não consigam se ligar ao seu alvo, que é a proteína PBP. Sem o beta-lactâmico se ligar aos PBPs, não faz com que os antibióticos agora não tenham sua ação. Esse vídeo traz o exemplo da PBP, né, que acomete os beta-lactâmicos, mas também existem alterações do alvo da DNA girase, que acomete os antibióticos das quinolonas, como exemplo a ciprofloxacina. Esse é um mecanismo bem inteligente da bactéria e acaba sendo que ele abrange muito das classes de antibióticos. Outro mecanismo é a permeabilidade reduzida, né? A gente sabe que existem canais de porinas transmembranas na membrana celular, que é por eles que os antibióticos adentram quando eles precisam fazer alguma ligação do alvo em estruturas intercelulares. Quando a bactéria expressa mecanismos de resistência, ela pode mudar a conformidade
da própria proteína, da purina, ou alterar estruturalmente, ou reduzir a sua seletividade, né, fazendo com que entre menos antibióticos e façam menos ação. Esse é um dos mecanismos também bem elucidado na literatura da resistência microbiana. Então, a gente compilando todos esses mecanismos de resistência, a gente tem a alteração da permeabilidade, né? As bactérias expressam purinas modificadas que fazem com que entrem menos antibióticos dentro da célula bacteriana. Outro mecanismo também é o mecanismo enzimático, né, que a bactéria codificam a produção de enzima intercelulares que degradam os antibióticos assim que eles adentram a célula bacteriana, fazendo com que eles fiquem inativados. Outro mecanismo também é a bomba de fluxo, né, que assim que o antibiótico ele adentra na célula bacteriana, eles são expulsos através dessa bomba de fluxo. E o mecanismo de alteração do alvo, que nada mais é do que mudanças estruturais, no caso do exemplo do vídeo da PVP, né? Então, basicamente, no geral, é mudança na estrutura do alvo do antibiótico, que faz com que agora o antibiótico não consiga se ligar e fazer a sua ação. Então, compilando, são esses todos os mecanismos de resistência microbiana, né? Trazendo nesse âmbito, né, a gente percebe que tem uma lacuna, né? A gente tem cada vez bactérias tendo mais mecanismos de resistência, cada vez mais resistentes, e a gente tem no mesmo cenário um cenário da indústria farmacêutica não se preocupa em produzir mais, em pesquisar mais antibióticos, né? A indústria farmacêutica não está preocupada em tratar esse tipo de doença. A indústria farmacêutica ela se preocupa em produzir tratamentos para doenças crônicas, né, que sabe que o paciente vai usar para o resto da vida, né, vai comprar para o resto da vida aquele medicamento de uso crônico. Quando são doenças tipo, doenças infecciosas por bactérias, que tem mínimo lucro para essas empresas, elas acabam não se interessando para a produção, pesquisa, desenvolvimento desses medicamentos. Então, fazendo uma crítica à indústria farmacêutica, né, elas pensam mais no lucro e não pensam no tratamento do paciente, certo? Então, a gente tem, no contexto de hoje, bactérias cada vez mais resistentes e cada vez menos antibióticos sendo colocados no mercado, né? A gente tem cada vez menos opções de tratar essas infecções. Então, a gente tem uma equação que não fecha, não bate, né? E os produtos naturais, as plantas medicinais vão sendo bem pesquisadas, vêm sendo mais pesquisadas sobre como fonte de novas descobertas de moléculas bioativas, né, de moléculas com diversas ações. Nesse caso, que a gente se preocupa com a atividade antibacteriana. Então, as plantas medicinais vêm surgindo hoje como fonte de estudo, fonte de pesquisa, para a gente conseguir analisar algum metabólico, né, que tem essa atividade antimicrobiana, né? Então, as plantas medicinais, ela tem metabólicos primários e metabólicos secundários. Os metabólicos primários são substâncias essenciais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da vida celular, da vida vegetal. São aquelas proteínas, são lipídios, carboidratos. Já os metabólicos secundários são responsáveis pela interação planta-ambiente e proteção contra estresse bióticos e abióticos. Por exemplo, as plantas, elas expelem terpenos que atraem as abelhas, por exemplo, para polinizar as suas flores. Então, esse é um mecanismo de atração para polinizar a sua flor, através de um metabólito secundário. Ou quando a planta ela tem algum mecanismo de defesa, onde ela consegue produzir flavonoides, por exemplo, para expulsar mosquitos ou outros mecanismos, através de metabólicos secundários, né? E são esses metabólicos secundários que têm as suas ações farmacológicas, ações terapêuticas, que é tanto que a gente estuda. Dentro das classes de metabólicos secundários, eles são subdivididos em terpenoides, terpenos, os compostos fenólicos, como os flavonoides, os taninos, e os compostos nitrogenados, como o exemplo do alcaloide. Eu trouxe alguns exemplos de plantas que a gente bem pesquisa aqui e também já tem bastante recurso na literatura comprovando a sua ação, que é a lipestidoides.
A Lipestidoides é mais conhecida como alecrim-pimenta, né, um arbusto aromático, e tem como seu principal metabólito secundário o timol. O timol é um terpeno, está na classe dos terpenos, e ele tem uma ação antibacteriana já bem elucidada na literatura. Ele é bem pesquisado como seu óleo essencial, no óleos fixos, e ele já vem bem sendo descrito na literatura da sua ação antimicrobiana. Outra planta também bem investigada é a Cibapocum citratus, que é o mais conhecido como capim-limão. Capim-limão é uma planta bem aromática, né? A gente sente o cheiro bem de longe já quando tem o capim-limão. E o principal metabólito secundário que ela tem é o citral e o geraniol. Esses dois são metabólitos que já têm atividade antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, já bem descrita na literatura. Outra planta também que vem sendo muito estudada é a Syzygium cumini, que é popularmente conhecida como jamelão, né? Ela é popularmente utilizada no tratamento de infecções do trato gastrointestinal e micoses. Vale ressaltar que a ciência ela tem essa função, né, de validar o uso tradicional das comunidades, né? Então a gente tem esse saber, o saber tradicional das pessoas que usam essa planta, e a ciência vem como base científica para pesquisar e validar esse uso tradicional, né? Então é nessa lacuna que a pesquisa entra, né? E nessa planta, um dos metabólitos principais dela é os flavonoides e os taninos, né? A gente já tem muitos estudos que comprovam que flavonoides e taninos têm diversas ações, né? Antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana. Então, não é inegável que as plantas vêm sendo bastante estudadas, né, como fonte de descoberta de novas moléculas, novos bioativos, novos extratos, novas frações, e eles têm diversas ações, né, que a gente pode estudar, ações biológicas com um potencial terapêutico, né, atividade anti-inflamatória, antitumoral, antioxidante, antiparasitária, cicatrizante e antimicrobiana, que é o nosso estudo de hoje. Entretanto, é, esses apresentam adversidades, né, que acabam limitando o seu uso. Por exemplo, a alta instabilidade físico-química dos extratos, por exemplo, a alta volatilidade dos óleos essenciais. Alguns dos compostos que a gente extrai das plantas são fotossensíveis, né, precisam de uma proteção maior para não ser degradado. E muitos desses extratos ou óleos essenciais são citotóxicos, né? E essas adversidades acabam limitando o seu uso. E é aí onde adentra a nanotecnologia. A nanotecnologia, a gente falando assim um conceito bem por cima, é a ciência que se dedica ao estudo da manipulação de matérias numa escala atômica, molecular, onde tem estruturas a de 1 a 100 nanômetros, né? Foi padronizado que a escala nanométrica seria nessa perspectiva, e a gente chama também a escala nanométrica como uma escala subatômica, porque depois da escala nanométrica é a escala atômica, né? A gente começa a medir os átomos, então a gente percebe o quanto pequenininho é de trabalhar com essa escala. Eu trouxe essa imagem, né, para a gente entender um pouco sobre essas medidas, né? Por exemplo, uma formiga tem 5 milímetros, né? Quando a gente vai ver para uma célula animal, uma célula vegetal, tem 30 micrômetros, né? E descendo mais a escala, a gente chega nas bactérias, que tem de 0,5 a 5 micrômetros. Os vírus, que já estão na escala nanométrica, de 10 a 300 nanômetros. Os DNAs, que estão na escala de 2 a 12 nanômetros. E é nessa escala que a nanotecnologia adentra, né? Após essa escala, já começa a ser a medida em átomos. A gente já consegue ver o quanto é a vasta possibilidade de trabalhar com a nanotecnologia, seja na área da saúde, na área têxtil, na área agrícola, no setor farmacêutico. E, falando do setor farmacêutico, um dos principais métodos de pesquisa com a nanotecnologia, incorporando bioativos, é na entrega de fármacos, né, o sistema que a gente chama de for delivery, né? Dentre das nanotecnologias, das formulações nanoestruturadas mais estudadas para esse fim, são as microemulsões e nanoemulsões, que são sistemas estáveis, né, termodinamicamente falando,
são sistemas onde são compostos por micelas, seja ele água, óleo ou óleo, água, onde é possível incorporar ativos lipofílicos e hidrofílicos. Entretanto, os cristais líquidos, eles são sistemas viscosos transparentes, também nanoestruturados, que conseguem carregar ativos lipofílicos e hidrofílicos. A nanopartícula lipídica, como o nome já diz, eles são formados através de lipídios sólidos, bem estruturados, na escala nanométrica. E, por causa disso, eles só conseguem carregar e entregar ativos lipofílicos. Em contrapartida, a nanopartícula polimérica, por ser composta de polímeros, principalmente hidrossolúveis, eles conseguem carregar ativos hidrofílicos. O lipossoma, que é esse que está representado nessa imagem, ele é formado através da bicamada de fosfolipídio, onde seu interior é aquoso. Então, ele consegue carregar ativos hidrofílicos. A nanosfera e a nanocápsula dependem da sua composição. A depender da sua composição, eles podem nanoencapsular ativos lipídios ou ativos hidrofílicos. A partir dessa nanoencapsulação, que a nanotecnologia no setor farmacêutico permite, a gente já consegue garantir alguns benefícios quando a gente utiliza a nanotecnologia, como principalmente garantir a estabilidade ao fármaco, proteger os compostos da degradação, por exemplo, dos compostos bioativos, né, que muitos deles são fotossensíveis, são estáveis, físico-quimicamente falando. Então, a gente nanoencapsulando, a gente garante algumas vantagens para esse uso. Além disso, permite e garante a liberação controlada e sustentada desses bioativos, direciona ao sítio de ação, como a gente já tem alguns estudos sendo publicados, né, de lipossomas pH sensíveis, pH reversíveis, né, que a gente sabe que o tumor internamente, né, ele tem um pH mais ácido, um baixo pH, e a gente consegue fazer os lipossomas só abrirem para entregar esse fármaco em pHs ácidos, né? Então acaba que direciona mais o sítio de ação e a gente consegue com isso reduzir a citotoxicidade e os efeitos adversos, que é um dos problemáticos de trabalhar com nanotecnologia. A gente consegue reduzir a citotoxicidade desses bioativos e também reduzir os efeitos adversos. E muitas das vezes, muitos dos casos, a gente consegue até potencializar a atividade biológica que está sendo estudada, né? Então, eu trouxe alguns estudos que foram publicados com o nosso grupo de pesquisa, que trabalha na perspectiva de bioativos e nanotecnologia também. Então, a gente usa a nanotecnologia para incorporar e nanoencapsular esses bioativos para realmente aumentar o seu uso, né? Reduzir a sua limitação devido às suas adversidades. Né? Por exemplo, neste estudo que desenvolveu uma microemulsão contendo o óleo de capim-limão, o óleo essencial de capim-limão. E aí, um dos resultados, realmente, desse estudo, na citotoxicidade, mostrou que os óleos essenciais, quando utilizados na sua forma pura, ele acaba sendo considerado citotóxico, então ele reduz muito a viabilidade celular. Entretanto, quando ele é nanoencapsulado em microemulsões, ele acaba perdendo a sua citotoxicidade, ele acaba sendo não considerado mais citotóxico, mostrando que a gente nanoencapsular o óleo essencial, colocar dentro de micelas e em estruturas nanométricas, a gente reduz a citotoxicidade. Nesse mesmo estudo, realizou atividade antioxidante tanto do óleo puro, tanto da microemulsão contendo óleo, né? E mostrou que o óleo puro ele tem uma certa atividade antioxidante. Entretanto, o óleo, quando está dentro de micelas, né, no sistema microemulsionado, ele acaba tendo melhor uma atividade antioxidante. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, muitas das vezes acaba aumentando a atividade biológica sendo estudada. Outro estudo também, realizado pelo nosso grupo de pesquisa, foi um desenvolvimento de pesquisa de uma microemulsão contendo óleo essencial de canela, né, para o gerenciamento do melasma. Nesse estudo, mostrou também que o óleo essencial de canela, quando utilizado na sua forma pura, ele é citotóxico. Entretanto, quando ele é aplicado em microemulsão, quando ele é nanoencapsulado em micelas, né, como está mostrado aqui nessa figura de tom mais claro, ele acaba reduzindo
totalmente a sua citotoxicidade, né? Mostrando que agora o ativo não encapsulado, ele não tem mais a capacidade de ser citotóxico, né? Então a gente reduz essa diversidade do ativo, a gente aumenta mais o seu uso. Outro estudo também foi uma nanoformulação contendo o alfa-bisabolol. O alfa-bisabolol é um sesquiterpeno, né, um composto majoritário do óleo essencial da candeia. E nesse estudo mostrou também que o alfa-bisabolol, quando estudado na sua citotoxicidade e na sua forma livre, pura, ele é citotóxico, né, mostrando aqui que ele reduz muito a viabilidade celular. Né? Entretanto, quando ele está nano encapsulado, nesse caso em cristais líquidos, né, que são formulações viscosas, não estruturadas, elas mostram que o alfa-bisabolol, nessa formulação, acaba sendo considerada agora não mais citotóxica, né? E já pensando nessa perspectiva, trazendo para o combate de bactérias resistentes, com a nanotecnologia, a gente consegue driblar esses mecanismos de resistência da própria bactéria. Então, a gente consegue superar a barreira de permeabilidade, por exemplo, a gente, como foi mostrado lá na imagem da nanoescala, as bactérias são bem maiores do que essas formulações, né? Então, essas formulações, né, seja lá em gotículas ou estruturas esféricas sólidas, podem se agrupar ao redor da parede bacteriana e elas aumentam a penetração do bioativo, do mesmo modo que a bactéria perde o seu total controle osmótico, né? Então, a bactéria sofre lise porque extravasa líquido interno da bactéria. Esse é um mecanismo também que a gente pode é, já bem também descrito na literatura, evidenciado com o uso de nanotecnologia e bioativos. Outro mecanismo também é o contorno da bomba de efluxo, né? O nanoencapsulamento nessas estruturas nanométricas pode mascarar o fármaco ou o ativo e dificultar o seu reconhecimento pelas bombas de efluxo, fazendo com que agora eles não sejam mais expulsos através dessas bombas. Outro mecanismo também é a proteção frente à degradação enzimática, né? Como foi mostrado para vocês que existe esse mecanismo de degradação enzimática. Agora, esses bioativos não encapsulados, eles ficam protegidos dessa ação dessas enzimas, fazendo com que elas não sejam degradadas, os ativos, fazendo com que ele chegue lá e faça a sua ação. Outro mecanismo também da nanotecnologia incorporada a bioativos é causar estresse oxidativo, né? Então, ela induz a produção de ROS, que são espécies reativas de oxigênios, fazendo com que a bactéria perca a sua total estrutura e integridade. Então, a bactéria acaba também morrendo. Outra linha de pesquisa, como eu falei para vocês, que eu integro o laboratório de virologia comparada, é na perspectiva de pesquisas de extratos naturais, principalmente do bioma da Caatinga, frente a bactérias resistentes, né? Então, a gente estuda esses extratos com diversas metodologias, fazendo MIC, que é a concentração inibitória mínima, fazendo metodologias de difusão em disco para investigar essa ação bactericida, bacteriostática. E essas bactérias resistentes, elas são adquiridas, né, e são isoladas através de outra linha de pesquisa também do laboratório, que é o isolamento de bactérias multiresistentes dos efluentes de Aracaju. Essa linha de pesquisa vem sendo desenvolvida desde já tem 20 anos no laboratório, e esses 20 anos consecutivos a gente vem fazendo essa pesquisa, né, de coleta de efluentes que são a céu aberto aqui da cidade de Aracaju, e a gente vê que a cada ano a gente vem isolando cada vez mais bactérias resistentes, né? E não só resistentes, como multiresistentes, né? A OMS padronizou que as bactérias fossem caracterizadas como multiresistentes, aquelas que fossem resistentes a, no mínimo, 3 antibióticos, e a gente vê que a gente consegue isolar bactérias de 3, de 4, de até 5 antibióticos, elas sendo resistentes. Né? Então, a gente faz todo o processo de coleta, a gente faz placas espelho, então a gente semeia em placas, e até, por fim, caracterizar através de metodologias bioquímicas e a gente identificar quais bactérias são essas. Né? Então, a gente vem publicando aí na literatura muitos estudos acerca disso, mostrando a principal importância, né, da contribuição do saneamento básico
que é um dos principais mecanismos e fatores que contribui para a resistência microbiana, né? Finalizando essa palestra, né, agradecendo a todos pela participação, a equipe organizadora. Quanto às referências, vocês podem me buscar no meu e-mail ou no meu Instagram. Qualquer dúvida surgida também, me disponho a me disponibilizar no Instagram ou via e-mail para receber e sanar essas dúvidas. E também meu Instagram também está exposto aí para vocês seguirem, tá bom? Muito obrigado.